Milionário dá R$ 300 à mendiga e um mês depois, ele vê sua foto nas coisas de sua amada, que morreu há 20 anos. Douglas Ribeiro caminhava lentamente em direção ao seu carro, reflexivo após mais uma refeição solitária em um dos restaurantes mais refinados de São Paulo. Seu nome, sinônimo de sucesso e fortuna acumulada ao longo de décadas de empreendimentos audaciosos no setor financeiro, era bem conhecido nos círculos de elite. No entanto, mesmo cercado por todos os luxos e privilégios que o dinheiro poderia comprar, a dor de uma perda antiga ainda pesava profundamente em seu coração. Vitória, sua amada esposa, havia falecido prematuramente há 20 anos, deixando um vazio que nem o tempo e nem sua fortuna conseguiam preencher. Naquela noite, enquanto caminhava pela calçada iluminada apenas pelos postes de luz e pelo brilho tênue das estrelas, uma figura inusitada para a região chamou sua atenção. Sentada diretamente no chão frio e duro de uma esquina, estava uma jovem mulher com um bebê nos braços. Ambos pareciam deslocados e desamparados, com vestimentas desgastadas que mal protegiam do frio da noite. Era uma cena típica para o bairro, que era mais conhecido por sua segurança e exclusividade do que por manifestações de desespero e pobreza. O coração de Douglas foi tocado por uma onda de compaixão, um sentimento que ele reconhecia como um eco da generosidade de Vitória, que sempre demonstrara um profundo carinho pelos menos afortunados. Movido por essa lembrança e pelo impulso de ajudar, ele se aproximou da mulher com passos hesitantes, mas decididos. Ao notar sua aproximação, a mulher olhou para cima, seus olhos encontrando os dele. Havia uma mistura de surpresa e cautela em seu olhar. Douglas, sem dizer uma palavra a princípio, abriu sua carteira e cuidadosamente retirou 3 notas de R$ 100. Ele estendeu o dinheiro para ela, seus olhos nunca deixando os dela, que agora se enchiam de lágrimas. "Por favor, use isso para cuidar bem deste pequeno", ele disse suavemente, seu tom carregado de uma sinceridade palpável. A mulher pegou o dinheiro com mãos trêmulas, segurando-o como se fosse um precioso lifeline. "Não tenho palavras. Muito obrigada, senhor", ela murmurou, a voz embargada pela emoção. "Isso significa mais do que você pode imaginar." Douglas assentiu, oferecendo-lhe um sorriso gentil antes de se afastar. Ele não esperava gratidão. Sua ação foi um gesto espontâneo de bondade, uma maneira de honrar a memória de sua esposa, cuja generosidade continuava a inspirá-lo mesmo após tantos anos. Enquanto retomava seu caminho até o carro, uma sensação de inquietude começou a se formar em seu peito. O encontro havia despertado algo dentro dele, uma mistura de tristeza e esperança, de perda e responsabilidade. Mesmo ao voltar para sua mansão, uma estrutura imponente cercada por jardins meticulosamente cuidados e adornada com arte e mobília de valor inestimável, a imagem da mulher e seu bebê permanecia vívida em sua mente. Douglas sabia que, de alguma forma, aquele breve encontro na esquina de uma rua iluminada pelas estrelas marcaria o início de algo novo em sua vida, embora ainda não pudesse discernir completamente o que seria. O tempo, implacável e indiferente, continuava seu curso, e já havia se passado um mês desde aquela noite marcante em que Douglas Ribeiro encontrou a mulher desamparada e seu bebê. A rotina de sua vida opulenta tinha prosseguido, mas o encontro persistia em sua mente, um eco contínuo que perturbava a calmaria de sua existência diária. Foi então que uma ligação inesperada trouxe mais uma vez o passado à tona. Era a mãe de Vitória, uma senhora de voz trêmula marcada pelos anos, mas ainda carregada de uma dignidade resiliente. Ela estava prestes a mudar-se para um lar de idosos, uma decisão tomada com relutância e a inevitável aceitação das limitações que a idade avançada traz. Com essa mudança, surgiu um pedido especial para Douglas. Ela queria que ele assumisse a guarda de algumas das pertenças pessoais de Vitória. Objetos que ela, em sua dedicação filial, havia preservado com um carinho que desafiava o peso dos anos. Douglas concordou sem hesitar, movido tanto pelo respeito à memória de sua esposa, quanto pela reverência à sua sogra. Poucos dias depois, ele se via diante de várias caixas empoeiradas que continham fragmentos de uma vida partilhada, agora apenas memórias encapsuladas em objetos e imagens. À medida que levantava cada tampa, um aluvião de lembranças surgia, momentos felizes e sorrisos congelados no tempo que traziam tanto alegria quanto uma pontada de dor. Dentro de uma caixa particularmente desgastada pelo tempo, Douglas descobriu um pequeno álbum de fotos que parecia ter sido esquecido ou talvez propositalmente escondido.
As capas de couro estavam desbotadas e as páginas, embora amareladas pelas décadas, ainda preservavam a vivacidade das imagens capturadas. Com mãos trêmulas, movido por um misto de antecipação e receio, ele começou a folhear o álbum. Cada página era uma janela para o passado, revelando festas de aniversário, feriados em família e viagens a lugares que agora pareciam distantes, não só no espaço, mas no tempo. Então, sem aviso, seu coração parou por um instante, quando ele se deparou com uma fotografia que desencadeou um calafrio súbito. A imagem mostrava Vitória, radiante como ele sempre se lembrava, ao lado da jovem mulher sem teto que ele havia encontrado naquela noite memorável. A foto, aparentemente tirada numa festa de aniversário, mostrava as duas sorrindo para a câmera, com Vitória com um braço carinhosamente ao redor dos ombros da mulher. O choque da descoberta fez com que Douglas sentisse o peso do álbum em suas mãos, de uma maneira que ia além do físico. Por que Vitória tinha essa foto? Quem era essa mulher que aparecia ao seu lado, claramente próxima e querida o suficiente para estar em um momento de celebração íntima? E como ela tinha ido parar nas ruas, uma sombra do que parecia ter sido. Intrigado e profundamente perturbado com essa conexão inexplicável entre sua falecida esposa e a estranha mulher, Douglas sabia que não poderia deixar o assunto descansar. Decidido, ele se propôs a investigar mais a fundo essa ligação misteriosa, determinado a desvendar o elo perdido entre o passado de Vitória e a mulher que ele ajudara sob as estrelas de uma São Paulo que guardava segredos muito além dos seus arranha-céus e luzes noturnas. Com o coração pesado e a mente turbulenta, Douglas Ribeiro empreendeu uma busca que o levou de volta às memórias que ele havia selado cuidadosamente atrás de uma cortina de dor e saudade. A fotografia encontrada entre as pertenças de Vitória havia reaberto capítulos de sua vida que ele acreditava estar fechados para sempre. Determinado a desvendar o mistério que agora se apresentava, ele começou a contatar velhos amigos e conhecidos de Vitória. Cada conversa um passo em um terreno que misturava nostalgia com uma crescente ansiedade. Suas buscas o levaram até Mariana, uma das mais antigas amigas de Vitória, cuja memória ainda guardava os reflexos de uma época mais inocente e alegre. O reencontro ocorreu em um pequeno café, um lugar repleto de ecos do passado, onde Mariana parecia hesitante, como se o peso das palavras que ela estava prestes a revelar pudesse quebrar a barragem de emoções retidas por tantos anos. Após uma conversa cheia de evasivas e memórias compartilhadas, Mariana finalmente revelou um segredo que Vitória havia confiado apenas a ela. Vitória havia sido mãe de uma menina, fruto de um breve relacionamento secreto. A decisão de entregar a criança para adoção foi tomada sob circunstâncias dolorosas e, segundo Mariana, Vitória jamais se perdoou completamente por essa escolha, carregando o lamento e a culpa até seus últimos dias. Douglas mal podia acreditar no que ouvia. Uma filha. A mulher com quem ele havia partilhado anos de amor e sonhos havia guardado de si um segredo tão fundamental. A revelação sacudiu seu mundo, forçando-o a reavaliar não apenas a imagem que ele tinha de Vitória, mas também a sua própria identidade. Agora armado com essa informação transformadora, Douglas sentiu-se impelido a seguir o fio da meada até suas últimas consequências. Ele conseguiu localizar Nicole, a mulher da fotografia, que havia recentemente descoberto sua verdadeira origem biológica após a morte de seus pais adotivos. Com a determinação de um homem que tinha mais perguntas do que respostas, ele marcou um encontro com ela, um encontro que prometia tanto revelações quanto reconciliações. O momento em que se encontraram foi carregado de uma intensidade palpável. Nicole, uma mulher que havia enfrentado inúmeras adversidades, agora encontrava-se frente a frente com seu pai biológico, um homem que até então era apenas um estranho generoso que havia ajudado em uma noite fatídica. A conversa que se seguiu foi um misto de confissões e descobertas. Nicole partilhou a história de sua vida, as lutas que enfrentara, a dor da adoção e o caminho tortuoso que a trouxe até aquele instante surreal. Para Douglas, cada palavra de Nicole era como um fragmento de Vitória, um pedaço da mulher que ele amou e que agora parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão presente através da filha que ele apenas agora começava a conhecer. A revelação de que estava sentado diante de sua filha biológica e uma neta ainda não conhecida deixou Douglas completamente atordoado, mas também despertou nele uma resolução nova.
Ele estava determinado a reparar os anos perdidos, a construir uma relação com Nicole e sua filha, e a enfrentar juntos os desafios que essa nova realidade impunha. Enquanto digeria a magnitude das revelações, Douglas sabia que este era apenas o início de uma nova jornada. Uma jornada que exigiria dele tanto coragem quanto compaixão. Douglas Ribeiro, embora fosse um homem acostumado a solucionar complexos dilemas financeiros e empresariais, encontrava-se agora diante de um enigma que desafiava todas as suas habilidades analíticas. A descoberta da existência de Nicole, sua filha, e de sua neta era um quebra-cabeça pessoal, cujas peças eram moldadas por emoções e segredos longamente guardados. A revelação de Mariana sobre a gravidez escondida de Vitória abriu um abismo de perguntas que Douglas não podia ignorar. Por que Vitória, sua amada esposa, escolhera ocultar um evento tão significativo de sua vida? Quem mais estava ciente dessa verdade oculta e por que mantiveram isso em segredo por tanto tempo? Essas questões não apenas o impeliam a cavalcar mais fundo no passado de Vitória, mas também o obrigavam a revisitar e questionar o próprio relacionamento que compartilharam. Com esses pensamentos pesando em sua mente, Douglas se lançou em uma investigação meticulosa. Ele procurou por velhos diários de Vitória, cartas e quaisquer registros que pudessem oferecer pistas adicionais. Cada documento descoberto era cuidadosamente examinado, cada foto analisada em busca de contextos ocultos e significados não ditos. Neste processo, ele não só encontrava vestígios de Vitória em cada linha e imagem, mas também enfrentava um espelho que refletia suas próprias falhas e arrependimentos. Momentos de negligência emocional, de ausências justificadas por negócios urgentes, decisões que na época pareceram justas, mas agora ressoavam com um eco de questionamento e culpa. Confrontado com a realidade de que Nicole era sua filha, e que ele era avô de uma menina, cujo olhar inocente e curioso agora o encarava como se ele fosse um mapa para um tesouro, Douglas sentia tanto a dor da perda quanto a esperança de redenção. Como poderia ele construir uma ponte sobre o abismo de anos de separação? Como introduzir-se na vida de Nicole e de sua filha de uma maneira que fosse tanto respeitosa quanto genuína? Essas reflexões ocupavam Douglas enquanto ele planejava seus próximos passos. Ele sabia que o caminho à frente seria complicado. Havia muito a explicar, muito a aprender e, mais importante, muito a reparar. A cada dia que passava, ele sentia a urgência de estabelecer um vínculo com Nicole, sua filha. Um vínculo que ele esperava que pudesse de alguma forma compensar os anos de silêncio e segredos. A necessidade de conectar-se com sua filha e neta se tornava uma força motriz para Douglas, uma chama que iluminava um caminho que ele estava determinado a seguir, apesar das dificuldades que sabia que enfrentaria. Ele estava resoluto em transformar essas descobertas inesperadas em uma oportunidade para fomentar amor e confiança, para tecer novas memórias que poderiam ajudar a curar as feridas do passado. Enquanto refletia sobre essas questões, Douglas sabia que o primeiro passo nessa jornada seria o mais difícil e o mais importante. Ele se preparava para uma conversa profunda com Nicole, onde planos seriam feitos e verdades seriam ditas. Esta conversa não apenas definiria o futuro de suas relações, mas também seria o verdadeiro início de sua jornada para se tornar o pai e o avô que ele desejava ser. À medida que Douglas Ribeiro se familiarizava com a rotina de encontros com Nicole e sua pequena filha, ele se via navegando por um oceano de emoções complexas e anteriormente desconhecidas. Cada visita tornava-se uma tapeçaria finamente tecida de alegrias e tristezas, entrelaçadas com a dolorosa consciência dos anos que haviam escapado ao seu alcance. No entanto, esses momentos eram também uma celebração, um florescer tardio de conexões familiares que ele jamais imaginara ser possível estabelecer. Nicole, com a força e resiliência que caracterizavam cada um de seus atos, oferecia a Douglas uma visão completamente nova da existência, uma perspectiva que desafiava e expandia seus próprios limites emocionais e compreensões. Através dela, Douglas vislumbrava o espírito de Vitória, o mesmo brilho de determinação, a mesma paixão ardente por viver plenamente, apesar das adversidades. Era uma revelação que o fascinava e o desconcertava, pois as escolhas de Vitória, ainda enigmáticas e complexas, continuavam a ecoar em sua vida de maneiras que ele lutava para entender. À medida que as semanas se desdobravam em meses,
Douglas percebeu que seu envolvimento com a vida de Nicole e de sua filha se aprofundava de maneiras que ele nunca havia previsto. Movido por um desejo de reparar o passado e de oferecer suporte, ele tomou medidas práticas para melhorar suas condições de vida. Ele utilizou seus recursos para ajudar Nicole a conseguir um emprego mais estável, que oferecesse não apenas um salário decente, mas também um propósito e uma direção. Além disso, preocupado com o bem-estar delas, ele encontrou um apartamento mais confortável e seguro, assegurando que tivessem um lar digno e acolhedor. O relacionamento entre Douglas e a pequena neta evoluía de forma especialmente tocante. A criança, com seu riso contagiante e afeto genuíno, despertava em Douglas uma ternura que ele mal reconhecia em si mesmo. Cada risada dela, cada abraço inocente, desarmava as defesas que ele havia construído ao longo de décadas de negócios e confrontos corporativos. Pela primeira vez em muitos anos, Douglas sentia que pertencia a algo maior do que as salas de reunião e as cifras de negócios. Ele estava reconstruindo sua família. No entanto, enquanto ele se deliciava com a alegria de estar com Nicole e sua filha, Douglas também enfrentava momentos de introspecção profunda e às vezes de melancolia. A cada novo laço que criava, cada barreira que derrubava, ele era lembrado das muitas oportunidades perdidas, dos muitos anos que não poderiam ser recuperados. Mas em vez de se deixar consumir pelo que não podia mudar, Douglas escolheu focar no que ainda poderia ser feito. Ele estava determinado a construir sobre os novos alicerces que haviam sido estabelecidos, comprometendo-se a ser o pai e o avô que Nicole e sua filha mereciam. Este compromisso renovado levou-o a planejar mais atividades juntos, buscando fortalecer esses laços recém-descobertos. Ele queria garantir que, apesar do tempo perdido, o futuro reservasse memórias felizes e significativas para todos eles. Enquanto Douglas contemplava esses planos, ele sabia que a jornada que havia começado era apenas o começo de um caminho longo e recompensador. Um caminho que ele esperava que os levasse a uma compreensão e aceitação mais profundas. À medida que Douglas ajudava Nicole a traçar caminhos em uma nova fase de sua vida, ele encontrava-se em uma jornada introspectiva que alterava profundamente sua própria percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. A influência de Vitória, uma mulher que havia balanceado a compaixão por outros, com a necessidade de ocultar seus próprios segredos, agora servia como um espelho, refletindo as escolhas e os erros que Douglas havia cometido ao longo de sua vida. Essa reflexão levou-o a uma avaliação crítica de suas decisões passadas, particularmente aquelas que afetaram diretamente as pessoas ao seu redor. Ao observar Nicole navegando pelas complexidades de sua nova realidade, Douglas começou a questionar a autenticidade e as motivações por trás de suas próprias ações ao longo dos anos. Ele se deparava com a percepção de que, apesar de seu sucesso empresarial e financeiro, havia falhas fundamentais na maneira como ele interagia com aqueles mais próximos a ele. A experiência de se reconectar com Nicole e conhecer sua neta introduziu uma nova camada de complexidade em sua vida. As interações com elas não eram simplesmente momentos de alegria e redescoberta, mas também oportunidades para Douglas refletir sobre o impacto de suas ações e o legado emocional que ele deixaria. Ele percebeu que suas relações pessoais muitas vezes tinham sido relegadas a um segundo plano, sacrificadas em favor de ambições profissionais e empresariais. O processo de redenção, Douglas aprendeu de maneira dolorosa, não era meramente uma questão de corrigir erros passados. Era também uma questão de construir ativamente um futuro que honrasse a memória de Vitória e as necessidades de Nicole e sua filha. Ele começou a entender que a verdadeira redenção exigia uma transformação profunda, não apenas de suas ações, mas também de seus valores e prioridades. Douglas estava determinado a fazer mais do que apenas oferecer apoio material a Nicole e sua filha. Ele queria estar presente, participar de suas vidas de maneira significativa e consistente, o que incluía estar disponível emocionalmente e acessível de maneiras que nunca havia sido antes. Conforme ele reavaliava sua vida à luz dessas novas revelações, Douglas se viu diante de escolhas difíceis sobre como equilibrar suas responsabilidades profissionais com seu desejo de ser um pai e avô melhor. Ele sabia que cada decisão que tomava agora tinha o potencial de moldar o tipo de legado que deixaria para trás. Essa conscientização transformou o modo como Douglas via seu próprio futuro.
Ele começou a planejar como poderia usar seu tempo, influência e recursos não apenas para garantir o bem-estar financeiro de sua família, mas também para enriquecer suas vidas de maneira mais pessoal e emocional. Enquanto se preparava para fazer mudanças substanciais em sua vida, Douglas sabia que estava apenas começando a entender o verdadeiro significado de legado e redenção. Com esses pensamentos em mente, ele continuava a se dedicar a fortalecer os laços com Nicole e sua filha, sabendo que cada momento compartilhado era um passo em direção a um futuro mais promissor e amoroso para todos eles. Conforme Douglas e Nicole passavam mais tempo juntos, as barreiras do desconhecido lentamente começavam a ceder lugar a uma profunda compreensão mútua. As tardes compartilhadas entre pai e filha eram pontuadas por longas conversas, onde Nicole revelava gradualmente mais sobre sua vida, os desafios que enfrentou e as circunstâncias de sua adoção. Durante esses momentos, ela descreveu como Vitória, sua mãe biológica, fora compelida a tomar decisões extremamente difíceis, confrontada por uma sociedade que julgava severamente as mulheres e seus erros. Douglas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra com uma mistura de emoções. A raiva borbulhava dentro dele ao pensar nas pressões cruéis que Vitória enfrentara. Mas essa raiva era temperada por uma profunda tristeza pelo que ela sofrera em silêncio. No entanto, em meio a esses sentimentos turbulentos, uma profunda admiração pela resiliência de Vitória também começava a se formar. Ele começava a entender a complexidade das escolhas que ela fizera, reconhecendo a força que ela mostrara ao enfrentar tais desafios imensos. Nessas tardes de descoberta e revelação, Douglas também encontrou, escondidos em uma velha caixa no sótão de sua casa, cartas e diários que Vitória havia escrito ao longo dos anos. Esses escritos, cuidadosamente guardados como se fossem tesouros de um passado distante, lançaram uma nova luz sobre os medos, as esperanças e os sonhos de Vitória. Ao ler suas palavras, Douglas sentia como se estivesse reencontrando sua esposa, ouvindo sua voz através dos anos de silêncio que os separavam. Cada página dos diários era como uma conversa silenciosa entre Douglas e Vitória. Ele explorava suas páginas, cada entrada revelando um pouco mais da mulher que ele pensara conhecer completamente. As palavras dela, imbuídas de emoção e sinceridade, o tocavam de maneira profunda, permitindo-lhe entender e finalmente começar a perdoar as escolhas que ela fizera. Essa jornada pelos pensamentos mais íntimos de Vitória era dolorosa, mas também era curativa, pois cada segredo revelado o ajudava a ver a complexidade da vida que ela vivera e as razões por trás de suas decisões mais dolorosas. Essas descobertas não só proporcionaram a Douglas uma compreensão mais profunda de Vitória, mas também reforçaram a conexão emergente entre ele e Nicole. Ao compartilharem essas histórias e segredos, uma nova camada de confiança e compreensão começou a se formar entre eles. Um vínculo fortalecido pelo conhecimento compartilhado e pela empatia mútua. Agora, com uma nova compreensão da vida e das lutas de Vitória, Douglas estava mais determinado do que nunca a fazer justiça ao seu legado. Ele estava resolvido a construir um futuro que honrasse sua memória e proporcionasse a Nicole e sua filha a segurança e o amor que Vitória desejara para sua própria filha. Enquanto planejava como poderia continuar a apoiar Nicole em sua nova vida, Douglas sabia que cada decisão que tomava agora era um passo em direção a um futuro melhor, um futuro que ele esperava estar à altura dos sonhos e esperanças que Vitória um dia tivera. À medida que o ano se aproximava de seu término, Douglas Ribeiro sentia uma onda de renovação fluir através de sua vida, uma sensação de começar de novo que era tanto libertadora quanto profundamente emotiva. O Natal estava à porta, e com ele veio a oportunidade de celebrar não apenas a festividade, mas também os novos laços que haviam se formado entre ele, Nicole e sua jovem filha. A celebração foi modesta em escala, mas imensamente rica em significado, marcando um momento de renascimento pessoal e coletivo para a família recém-unida. A pequena sala estava decorada de maneira simples, com uma árvore de Natal que brilhava suavemente sob o peso de enfeites antigos e alguns novos, adicionados por Nicole e sua filha. O ambiente estava carregado de uma alegria suave, uma mistura de risadas infantis e conversas significativas. Douglas, observando tudo isso, sentia-se mais próximo de Vitória do que nunca. Em momentos tranquilos, ele refletia sobre como, de maneiras misteriosas e inesperadas,
Ela parecia ter guiado seus passos até este novo capítulo de sua vida, um capítulo que ele nunca imaginou que poderia escrever. A celebração de Natal se tornou um símbolo poderoso de novos começos para Douglas. Observar Nicole e sua filha interagindo, a maneira como a pequena menina olhava para ele com uma confiança crescente, enchia seu coração de esperança e determinação. Ele estava começando a entender o verdadeiro significado de família, algo que havia sido redefinido pela presença constante e pela força de Nicole. A capacidade dela de perdoar o passado e abraçar o futuro com um otimismo resiliente era uma fonte constante de inspiração para ele. Durante a noite, enquanto compartilhavam histórias e risadas, trocando presentes simples mas significativos, Douglas sentia uma conexão profunda não apenas com as duas, mas também com a memória de Vitória. Ele percebeu que este novo começo era também uma chance de reconciliação com o passado, uma oportunidade de tecer os fios soltos de suas experiências passadas em um tecido novo e mais forte. Nicole, por sua vez, mostrava-se cada vez mais como uma mulher de extraordinária força e determinação. Ela não era apenas uma filha que ele estava começando a conhecer e amar, mas também uma mulher que o desafiava a ser melhor, a pensar de maneira diferente sobre o mundo e sobre si mesmo. A interação entre eles, rica em descobertas e aprendizado mútuo, estava ajudando Douglas a moldar uma nova identidade para si mesmo, não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como um pai e um avô amoroso e atencioso. À medida que a noite avançava e os últimos presentes eram abertos, Douglas sabia que estava no limiar de algo verdadeiramente transformador. A pequena celebração de Natal havia plantado as sementes de um futuro cheio de possibilidades. O amor e a unidade que ele agora compartilhava com Nicole e sua filha eram presentes que ele valorizava imensamente, tesouros que ele estava determinado a cultivar e proteger nos anos vindouros. O ano novo estava prestes a começar, e com ele, Douglas contemplava os desafios e as promessas que viriam. Cada decisão que ele tomava agora era informada não apenas pelo desejo de sucesso pessoal, mas pelo compromisso de nutrir e apoiar sua família expandida. Enquanto planejava mais atividades juntos, sabia que cada momento compartilhado era um passo em direção a um entendimento mais profundo e a uma conexão mais duradoura. Com o ano novo batendo à porta, Douglas encontrava-se em um estado profundo de reflexão. As mudanças que haviam ocorrido em sua vida desde a descoberta de sua filha Nicole e sua neta não apenas haviam transformado seu dia a dia, mas também tinham redefinido suas prioridades e valores. Inspirado pela jornada de superação e resiliência de Nicole e tocado pelas memórias da compaixão de Vitória, ele começou a se envolver mais intensamente com causas sociais. Seu compromisso com essas causas evoluíra, não se limitava mais a contribuições financeiras distantes. Douglas agora estava imerso em um engajamento ativo e pessoal, buscando impactar diretamente as comunidades que essas organizações serviam. Este novo envolvimento o levou a várias iniciativas locais onde ele pôde contribuir não só com seu dinheiro, mas também com seu tempo e experiência. Douglas ajudava a organizar eventos, participava de workshops e até mesmo se envolvia em atividades no campo, tudo para sentir de perto os desafios e as vitórias das pessoas que ele desejava ajudar. Cada interação, cada história que ele ouvia, fortalecia seu desejo de fazer a diferença de maneira mais significativa e tangível. Além de seu renovado envolvimento social, Douglas também começou a contemplar uma maneira de compartilhar as lições que aprendera ao longo de sua vida tumultuada e complexa. Ele decidiu escrever suas memórias, um projeto que ele esperava que não só ajudasse outros a aprender com seus erros, mas também a celebrar os momentos de beleza e conexão que haviam marcado sua jornada. Ele imaginava esse projeto como uma forma de documentar sua transformação de um homem de negócios focado exclusivamente em sucesso e acumulação de riqueza para alguém que valorizava as relações humanas e o impacto social. Nicole, por sua vez, apoiava calorosamente a decisão de Douglas de escrever suas memórias. Ela via nesse empreendimento uma oportunidade de honrar a memória de sua mãe de uma forma autêntica e significativa. Para Nicole, as memórias escritas por Douglas poderiam servir como um testamento para as complexidades e as capacidades redentoras do espírito humano, refletindo não apenas as lutas e erros, mas também os momentos de perdão, amor e crescimento.
Conforme Douglas planejava a estrutura e os temas de suas memórias, ele se sentia energizado pela oportunidade de deixar um legado de sabedoria e inspiração. Ele passava horas revisando diários antigos, correspondências e até mesmo registros de suas empresas para capturar com precisão os eventos que moldaram sua vida. Ele estava determinado a ser honesto e transparente em sua escrita, desejando que suas palavras pudessem oferecer orientação e conforto para aqueles que enfrentavam dilemas semelhantes. À medida que o final do ano se aproximava e as festividades de fim de ano começavam a tomar forma, Douglas se sentia cada vez mais confiante de que as resoluções que estava tomando não eram apenas promessas passageiras de ano novo, mas sim compromissos de vida que continuariam a influenciar seu futuro e o das pessoas ao seu redor. Ele sabia que as resoluções que estava fazendo agora seriam fundamentais não só para o próximo ano, mas para todos os anos que viriam. Enquanto se preparava para escrever o primeiro capítulo de suas memórias, ele refletia sobre o impacto que cada palavra poderia ter, não apenas em sua própria vida, mas na vida de todos aqueles que suas histórias alcançassem. Ao fechar o capítulo de suas memórias, Douglas contemplava a tapeçaria complexa e colorida que sua vida havia se tornado. As histórias entrelaçadas de Douglas, Nicole e Vitória evoluíram para uma profunda reflexão sobre legados, aqueles que recebemos sem escolha, aqueles que deixamos intencionalmente e aqueles que são moldados diariamente através de nossas ações e decisões. Douglas havia chegado à compreensão de que a verdadeira riqueza não se mede pelo saldo em sua conta bancária, mas sim pela riqueza dos laços que ele havia formado com as pessoas em sua vida. As lições aprendidas através de suas interações com Nicole e a redescoberta da história de Vitória haviam redefinido sua noção de valor e sucesso. O que uma vez fora uma busca implacável pelo acúmulo material, agora dava lugar a um desejo mais profundo de criar conexões humanas, significativas e duradouras. Com Nicole e sua filha ao seu lado, Douglas encarava o futuro não mais com medo ou tristeza, mas com olhos abertos para as infinitas possibilidades. Ele reconheceu que a vida, com todas as suas incertezas, também estava repleta de oportunidades para o amor, a compreensão e, acima de tudo, a redenção. O entendimento de que cada escolha e cada ação poderiam contribuir para o legado que ele deixaria para trás, transformou profundamente sua maneira de viver e interagir com o mundo ao seu redor. Através do processo de escrever suas memórias e compartilhar suas histórias, Douglas encontrou uma nova voz, uma que falava de vulnerabilidade, aprendizado e esperança. Ele desejava que, ao compartilhar sua jornada, pudesse inspirar outros a olhar para suas próprias vidas sob uma nova luz, reconhecendo a beleza nos laços humanos e a importância de cada momento compartilhado. À medida que esta narrativa chega ao fim, a história de Douglas, Nicole e Vitória não termina aqui, mas continua a se desdobrar. Cada um deles segue adiante, carregando as lições do passado e as esperanças para o futuro, cada dia acrescentando uma linha ao tecido de suas vidas, tecido este que é fortalecido pela compreensão e pelo amor. Assim, a vida de Douglas se revela não apenas como uma série de eventos isolados, mas como parte de um contínuo que se estende além de sua própria existência. Ele olha para o futuro com a certeza de que, mesmo após sua partida, o legado de compaixão, resiliência e amor que ele cultivou continuará a influenciar e inspirar não apenas sua família, mas também aqueles que tiveram a chance de conhecer sua história através de suas palavras. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.